Se você não fosse apresentador, dono de televisão ou cozinheiro, o que você seria? Arquiteto. O pior que faz bem também. Arquiteto. Eu seria... Nossa, você faz uns detalhes. Hoje eu tinha que ter tirado isso olha, também. hoje eu tive... Sabe que hoje Fica eu tive fazendo uns uma detalhes, reunião... gente. Hoje eu tive uma reunião, fui numa... Um sujeito tem uma fábrica de móveis, é um cara realmente cientista, estuda a história do mobiliário, como é que era, e aí ficamos discutindo arquitetura, estilos, não sei o quê. Eu tenho um negócio artístico, né? Então Peraí que eu vou falar, ele desenha, ainda tem mais essa, desenha, que é uma coisa de... Ele entrou aqui, saiu. Você pedir pro Marcelo, ele desenha, não sei como é que ele reparou tudo, mas ele desenha todo mundo do jeito que é, eu fico tipo, passada, ainda tem mais e é essa. engraçado que as minhas filhas herdaram isso, o Lorenzo também, né? As meninas têm agora uma empresa de design que chama M Platform, que é uma coisa, elas fizeram, lançaram agora no final do ano, dentre outras coisas, eles fazem desenho de produto, programação visual de marca, não sei o quê. Elas fizeram um livro guia de Punta del Este, como esses livros da Assolini, que eu nunca vi, uma coisa mais maravilhosa da minha vida. Foi vendido em Punta, em loja, foi vendido online, e agora estão lançando outras edições esse ano daqui. Mas é um negócio de louco. Mas enfim, retornando. Então, eu desenho, eu pinto e tal. Agora, de brincadeira, eu tô pintando uma Mona Lisa, imagina. Porque eu ganhei um negocinho, o Lourenço ganhou de presente uma caixinha e tinha um desenho da Mona Lisa, eu peguei aquilo, tô pintando de brincadeira em casa. Mas enfim, eu realmente faria. Eu seria um arquiteto. Seria bom mesmo. Ser um arquiteto, para estudar formas, cores, dimensões e tal e tal. Eu vou viajar, eu babo, assim, ele lembra das coisas, o melhor é isso. Você olhando, assim, você olha os lugares, você repara, em museu para mim é a melhor coisa do mundo. Eu passo, sabe aquela hora que você tá com a mulher ou com o filho, não sei o que, aquela hora que os caras cansam de museu e falam, ok, deu, vambora. Aquela hora que eu tô começando, que eu quero sentar, eu quero ficar uma hora olhando aquele negócio. Eu teria uma coisa com artes visuais, gráficas e tal. Desenha, né? Eu seria. Não seria médico. Acho que talvez eu desse um bom advogado, porque eu gosto de argumentar. Nossa. Né? E aí eu ganharia muito dinheiro, porque agora estão ganhando bilhões aí os advogados. Mas prazer sensorial mesmo seria isso. Conta do teu bichinho que você tinha. Qual bichinho? Que você desenhava. Não, eu tenho uma galeria de personagens. Mas você tinha um que você gostava muito. Tem o Felício Bocamole, o Fifi, tenho tudo. Tem uma galeria de personagens. Fez história em quadrinho, imagina. E tinha uma história, o Felício Bocamole. Sou filho único, então eu ficava, imagina, tem milhares. Eu tô parado, hoje em dia, até hoje, eu tô desenhando, assim. Porque as pessoas ficam tanto na internet que não precisam literalmente criar nada, eles não conseguem ler. Tipo, nosso filho, se pegar um livro, eu acho que ele não sabe nem manusear. Sim e não, porque... Primeiro que a internet, em que pese essa questão de jogos, não sei o que lá, as crianças são muito addicted nisso, né? Mas o acesso à informação que eles têm é muito grande. Tem informação bobagem, né? Tem uma série de teorias da conspiração no TikTok que é uma bobagem enorme. Eu, por exemplo, não entendo o TikTok. É uma linguagem que não me ganhou ainda. Mas tem também, outro dia, estavam discutindo... ele e o Marco, meu filho, estavam discutindo altas coisas que eles aprenderam lá. E o Marco, meu filho, que é gênio, é empresário, é um espetáculo, ele é o maior conhecedor de história e geografia que eu já vi na minha vida, e ele aprendeu num jogo, num game fantástico, que se chama Rome Total Wars. Ele ficava naquele Rome Total Wars, é um jogo até legal pro seu filho, em vez de jogar Fortnite, né, tenta isso. São batalhas históricas, reais. Então você fica sabendo da história daquela civilização, como é que era, e ficava lá o dia inteiro. Hoje o cara é genial, tem uma cultura imensa. Uma vez, nós estávamos num museu em Los Angeles, tem um museu extremamente importante. Qual que era esse? Do Getty Villa. Tem o Getty Museum, que é o moderno, e tem o Getty Villa, que é uma reprodução feita de uma grande vila romana, que era a vila do sogro de Júlio César. O sogro de Júlio César era um cara riquíssimo. E o Jean Paul Getty, que era um grande bilionário do petróleo, ele mandou construir uma reprodução fidedigna daquela vila de Júlio César, e lá ele tem a coleção de obras de arte antigas dele. E numa das salas lá, tinha uma história, uma linha do tempo, né, de todas as coisas. O Quinho nessa época, tinha 13 anos ou 14 anos. E tinha um guia. A gente foi lá. Com uma turma.
falando, pipipi, papapá, 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 papapá. E o Marco pegou e falou assim, Sir, I'm sorry, but you're wrong. Pro guia. E o guia falou, no, son, I'm right. E o cara parou na hora, eles consultaram e o meu filho estava certo, imagina, com 13 anos. Era coisa de, o guia turístico lá do negócio estava. Então, tem o sim e tem o não, essa história, né? Eu acho que cultura é cultura. Quanto mais você recebe, não interessa de onde, você sempre absorve, né? E, naturalmente, você tem que dar um guia, né? A gente sempre procura fazer com que leiam, as meninas leem demais. O Marco é um cara extremamente informado de tudo. Hoje em dia tem podcast. Sim. Como aqui, então tem o Lucas podcast também disso, tem podcasts culturais e tal. Então, é só ter um foco para as coisas, não para as coisas que não prestam, né? E eu acho que dá para você tirar, nessa era da informação que a gente vive, muita coisa boa para os filhos.